Olá pessoal, aqui é o professor Bruno de História e nesse vídeo eu vou resolver as questões do vestibular Unesp 2020 da sua prova de conhecimentos específicos, ou seja, a segunda fase. As questões de História compunham no caderno de Ciências Humanas as questões de 1 a 4. Na primeira questão, você tinha essa imagem. Bom, o item A da questão pede o seguinte, para você definir o que é um fóssil e para explicar o que é cultura material. Pois bem, um fóssil é um vestígio de matéria orgânica. A questão fala de um fóssil humano, mas nós podemos ter um fóssil animal ou um fóssil vegetal. Ou seja, um fóssil é um registro, uma preservação de uma vida que ocorreu há pelo menos 10 mil anos atrás e que foi preservada por um processo natural chamado fossilização. Além disso, pedia para definir o que é cultura material. Cultura material são os objetos produzidos pelo homem, aquilo que tem materialidade. Objetos ou interações que aqueles homens e mulheres primitivos da pré-história tiveram com o meio ambiente. Então, por exemplo, uma pintura rupestre, um artefato de cerâmica, uma lança, uma vestimenta, qualquer objeto que demonstre ação humana. Além dessa questão de fóssil e cultura material, o item B pedia para você analisar as imagens da prova e citar uma informação que foi obtida a partir desses novos estudos. Bom, se você olhar a reconstrução facial feita em 1999, nós vamos perceber que foram atribuídos traços africanos ao rosto de Luzia, porque em 99 se baseavam em uma tese das múltiplas origens do homem da América, ou seja, de várias ondas migratórias vindas tanto da Ásia como da África. Já em 2018, o que se concluiu é que, por DNA, o fóssil de Luzia não poderia ter características africanas. Então, esse novo rosto foi feito para aproximar essa expectativa de como seria o rosto de elementos mais próximos a populações ameríndias, uma vez que não teria como haver tanta variedade étnica entre os primeiros habitantes da América. Além disso, a questão B pede para você apontar uma limitação desse tipo de estudo. Pois bem, a grande limitação desse tipo de estudo é que ele não dá nenhum tipo de informação, nenhum tipo de análise é possível sobre a forma de vida dessas populações. Pelo fóssil, eu posso estudar biologicamente os homens da pré-história, mas para fazer um estudo da sua forma de vida, da sua cultura, dos seus hábitos, aí eu teria que recorrer à cultura material. E isso é um objeto da arqueologia. Então, seria essa a limitação do estudo apenas do fóssil. Já a questão 2 traz dois textos escritos no século XVIII e pede para você relacionar o item A ao primeiro texto e o item B pede para você estabelecer uma comparação entre os dois textos e interpretar a última frase do texto 2. Bom, vamos olhar os dois textos para apontar o que eles têm de comum e estabelecer ao que eles se referem. O texto 1 diz o seguinte: o grande dia, resultado da libertação, começava a me despertar. Respirava livremente quando vi diante de mim uma multidão em tumulto. Não fiquei surpreso. Aproximo-me e, ó, espetáculo de horror. Vejo duas cabeças na ponta de uma lança. Aterrorizado, informo-me. São, diz-me um açougueiro, as cabeças de Flesley e Delaney. Ouvindo isso, estremeço. Vejo uma nuvem de males pairar sobre a infeliz capital dos franceses. Mas a informação não estava inteiramente correta. A cabeça de Flesley, o rosto desfigurado pelo tiro de pistola que há pouco acabara com sua vida, rolava nas águas do Sena. Eram Delaney e seu major que eu via ultrajados. Prossigo. 1000 vozes de arautos para a novidade. Não acreditei e fui ver o cerco de perto. No meio da greve, encontro um corpo sem cabeça, estendido no meio do riacho, rodeado por 5 ou 6 indiferentes. Faço perguntas. É o governador da Bastilha. Que pensamentos!
esse homem, outrora impassível diante do desespero dos infelizes, enterrados vivos sob sua guarda, por ordem de execráveis ministros. Ei-lo. Bom, o item A pergunta diretamente sobre os elementos do primeiro texto. Cite o evento histórico a que o texto 1 se refere e a situação sociopolítica e econômica a que esse evento se opôs. Bom, o texto 1 fala da Revolução Francesa, mais especificamente da tomada da Bastilha. Isso é o evento. Agora, a qual contexto socioeconômico e político ele se opõe? A Revolução Francesa, a tomada da Bastilha, se opõe ao absolutismo francês e a um contexto socioeconômico em que a França atravessava uma grande crise, causada pela inflação motivada pela falta de alimentos e pela crise financeira do Estado francês, pesadamente endividado pelas dívidas contraídas anos antes, durante a realização de guerras. Podia mencionar também que, neste contexto de crise econômica, pesava também o fato da corte francesa, da monarquia francesa, viver em um luxo muito ostentatório e de termos uma sociedade com resquícios feudais, uma sociedade que era estamental, onde a nobreza e o clero gozavam de grandes privilégios, enquanto que a maioria dos franceses sofria os efeitos da crise econômica e também era desprovida de direitos políticos. Ou seja, o item A era para você fazer aquela clássica caracterização da França revolucionária, explicando a existência da revolução e as causas desse processo. Então, questão mais clássica que essa, impossível. Já o item B pede para você ler o segundo texto e relacioná-lo ao texto 1. Então vamos olhar o segundo texto. Aquela alegria me deu náuseas. Sentia-me ao mesmo tempo satisfeito e descontente. E eu disse, tanto melhor e tanto pior. Eu entendia que o povo comum estava tomando a justiça em suas mãos. Aprova essa justiça, mas poderia não ser cruel? Castigo de todos os tipos, arrastamento, esquartejamento, tortura, a roda, o cavalete, a fogueira, verdugos proliferando por toda parte, trouxeram tanto prejuízo aos nossos costumes. Nossos senhores colherão o que semearam. Bom, qual é o elemento de convergência entre os dois textos? Os dois textos apontam a violência presente no processo revolucionário. A violência da população contra a elite francesa. E pede para você explicar a última frase do texto. Nossos senhores colherão o que semearam. O segundo texto, ele não aprova a violência, mas ele entende a violência como uma reação da população contra as diversas violências cometidas pelo regime absolutista da França. Ou seja, a violência como um meio revolucionário que, embora não seja o meio desejado para uma sociedade, era uma reação compreensível. Então, isso era o tema da questão 2. A questão 3 falava do governo Getúlio Vargas no Brasil, especificamente do período do Estado Novo, e trazia o seguinte texto como suporte da questão. A deposição de Getúlio é o fim do regime excepcional estabelecido em 10 de novembro de 1937. O governo passa ao judiciário. O presidente José Linhares esclarece melhor o quadro com a Lei Constitucional número 13, de 12 de novembro de 1945, estabelecendo que os representantes eleitos a 2 de dezembro de 1945 para a Câmara dos Deputados e Senado Federal reunir-se-ão no Distrito Federal 60 dias após as eleições em Assembleia Constituinte. Ou seja, o texto diz que o regime iniciado por Vargas em 37 chega ao fim em 45 e que na sequência se reunirá uma nova Assembleia Constituinte para desfazer as normas constitucionais estabelecidas durante a ditadura do Estado Novo. O item A pede justamente para você caracterizar esse período. Então está lá, indique qual foi o regime excepcional estabelecido em 10 de dezembro de 37. É o regime do Estado Novo, a ditadura varguista.
e cite uma característica da Constituição que esse regime gerou. Bom, a gente aqui pode mencionar a característica ditatorial, o fato de que a Constituição de 37 dá amplos poderes ao presidente da República, somando o poder executivo ao poder de criar leis, ou seja, Getúlio Vargas concentrava o poder executivo e o poder legislativo. Então, uma ditadura clássica. B. Contextualize o cenário interno do país no período que se seguiu à deposição de Getúlio e cite uma característica da Constituição produzida por essa Assembleia. Bom, cenário interno do país pós-Getúlio Vargas. A gente pode dizer que o período de 45 até 64 é caracterizado como um período republicano-democrático, a chamada República Populista, e a gente pode apontar que essa nova Constituição traz como elementos a possibilidade de pluripartidarismo, a realização de eleições diretas para presidente, o reestabelecimento de vários dispositivos constitucionais que haviam até 37, como garantias individuais, liberdade de imprensa, liberdade política, embora depois o Dutra tenha fechado o Partido Comunista, né, o anticomunismo seria um elemento de continuidade, embora não seja isso que a questão pede, mas a gente pode caracterizar nesses termos, que de 37 a 45, então, foi a ditadura do Estado Novo, uma ditadura clássica, uma ditadura com tendências totalitárias, por isso que se associa tanto a figura de Getúlio Vargas ao fascismo, e no pós-1945, a gente pode dizer que o Brasil retorna ao que se entendia na década de 40 por um regime democrático. E a questão 4 tratava das duas Coreias, do Norte e do Sul. Kim Jong-un atravessou o paralelo 38, que divide a Península Coreana, às 9h28, hora local, nessa sexta-feira, e se tornou o primeiro governante do Norte a pisar no Sul, desde o fim da Guerra da Coreia, em 1953. Do outro lado da fronteira, ele foi recebido por Moon Jae-in, presidente eleito em 2017, com uma plataforma que defende a coexistência pacífica e cooperação entre os dois lados separados em zonas de influência comunista e capitalista depois da Segunda Guerra Mundial. O item A pede para você descrever o contexto histórico em que ocorreu a Guerra da Coreia. Como o texto da questão fala de área de influência socialista, área de influência capitalista, pós-Segunda Guerra Mundial, aqui é uma questão para você descrever o contexto da Guerra Fria. Então, é para falar da Guerra Fria, da bipolaridade entre Estados Unidos e União Soviética, e que essa bipolaridade levava países aliados, países que viviam sobre a esfera de influência ou de Estados Unidos ou de União Soviética, a participarem das rivalidades entre essas potências. Inclusive, aqui você poderia mencionar que durante a Guerra Fria não houve um conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética, porém, conflitos como a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã e, menos citada, a Guerra do Afeganistão, refletem no Sudeste Asiático, no Oriente Médio, nas áreas do Terceiro Mundo, esse tipo de rivalidade entre governos alinhados aos Estados Unidos e grupos alinhados à União Soviética. Então você podia descrever nesses termos. Já o item B pede para você diferenciar a Coreia do Norte e a Coreia do Sul no que diz respeito ao sistema político, ao sistema econômico e à sua postura diplomática. Pois bem, com relação ao sistema político, a gente pode dizer que a Coreia do Norte se caracteriza como uma ditadura, enquanto que a Coreia do Sul se caracteriza como uma república democrática. O texto, inclusive, menciona o fato do presidente da Coreia do Sul ter sido eleito em 2017. Em termos econômicos, você tem que remeter àquela ideia de que a Coreia do Sul é um país que sempre se alinhou aos Estados Unidos, portanto, é uma economia capitalista. Já a Coreia do Norte preserva aquilo que se pode chamar de elementos socialistas. O mais correto seria dizer que a Coreia do Norte tem uma economia com forte dirigismo estatal, porque dizer que o que existe na Coreia do Norte é socialismo também enfrenta uma série de críticas. E comunismo, em termos conceituais, não é, uma vez que existe Estado, existe governo, não poderia ser comunista.
E em termos diplomáticos, a gente pode apontar que a Coreia do Sul é um país aberto, é um país que estabelece boas relações diplomáticas com a maior parte dos países, enquanto que a Coreia do Norte se caracteriza por um regime fechado, ou seja, um regime que tem pouquíssima abertura diplomática com outros países. Então, seriam essas as diferenças. Na verdade, é aquela visão muito caricata de você opor, né, a Coreia do Norte ao resto do mundo. Então, não era uma questão de todo muito difícil de ser realizada. Então, eram essas as 4 questões que a prova da Unesp atribuiu como conteúdo de história. Se você quiser ver outras resoluções, eu vou deixar um link aqui no fim desse vídeo para as resoluções da Unicamp e da FUVEST de 2020.